Primeiro negócio de Admar Lopes como diretor executivo do Vasco da Gama. Eu vou falar sobre isso aqui com você neste Boa Noite Gigante. Cria do Vasco indo para a Ucrânia e tem um nome lá na Ucrânia. Também cria do Vasco da Gama, que é interesse antigo do nosso Cruz Maltino e talvez possa estar envolvido nessa negociação. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Boa Noite Gigante que chega para você bastante agitado, bastante movimentado nessa noite de terça-feira. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante. Inclusive, Boa Noite Gigante é esse vídeo que você está assistindo agora, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e com as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você aí, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para a divulgação do nosso trabalho. O seu like, ele é fundamental para a divulgação aqui deste Boa Noite Gigante. E é claro, a sua inscrição, vamos embora juntos fazer de um canal do Gigante cada vez maior e por isso a sua inscrição é importante. Além de ajudar o crescimento do canal, ele é fundamental, a sua inscrição é fundamental para que você não perca nenhum conteúdo aqui do canal Gigante Vasco e todos os nossos programas possam aparecer a você. Show? Então conto muito aí com você, hein, vascaíno. Vamos embora juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Quero começar aqui primeiramente com você este Boa Noite Gigante, falando sobre base, tá? Porque hoje o Sub-20 do Vasco foi a campo. Sub-20 do Vasco que, inclusive, né, é aí uma equipe bem forte, cheia de bons jogadores, expectativa bem grande para o futuro aí do nosso Cruz Maltino. Hoje, o Vasco foi a campo com alguns de seus principais jogadores em campo, entretanto com alguns desfalques também. O Vasco foi a campo com o Felipe Gabriel no gol, que é o principal goleiro do Sub-20 da base Cruz Maltina. O Paulinho na lateral direita, que também é o principal jogador aí desse time, desse elenco do Sub-20. Elder na volância, Ramon Rick na volância, Zucarello como camisa 10, Léo Jacó como atacante, entretanto com os desfalques aí do Luiz Gustavo e do Lincoln, que não estiveram presentes no time titular do nosso Cruz Maltino e nem na lista de relacionados, tá? Para essa partida de hoje. Mas, mesmo com alguns desfalques, o Vasco entrou em campo e venceu a equipe do Fluminense pelo placar de 1-0. Esse jogo é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida aconteceu no estádio Nivaldo Pereira e o gol foi marcado por Léo Jacó. A próxima partida do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 vai acontecer aí na próxima quarta-feira, dia 25 de junho, ou seja, na semana que vem, contra a equipe do Corinthians no Parque São Jorge. Com essa vitória hoje contra a equipe do Fluminense, o Vasco subiu para a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro Sub-20 com 22 pontos conquistados. Lembrando que o Campeonato Brasileiro Sub-20 ele ocorre da seguinte forma: um turno, todo mundo enfrenta todo mundo, os 8 primeiros colocados se classificam para as quartas de final, logo em seguida tem semifinal e a grande finalíssima, né? Aquele Campeonato Brasileiro do modelo antigo. Tem primeiro fase de grupos não, né? Tem primeiro ali o campeonato, pontos corridos, e logo em seguida a fase de mata-mata. E o Léo Jacó, que foi o autor do gol, falou um pouquinho às lentes da Vasco TV, ao lado também do Wallace, jogador importante que fez uma grande partida nessa tarde de hoje contra a equipe do Fluminense, um zagueirão, e eu trago aqui as palavras de ambos os jogadores a você neste Boa Noite Gigante. Fica de olho aí nos crias, dá uma olhada nas palavras, né, dos dois atletas que fizeram uma ótima partida nessa tarde de vitória contra o tricolor das Laranjeiras. Se liga só. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela essa partida, por proporcionar essa vitória muito importante para nós. Quero dedicar esse gol pela minha família e pela Marília, que cuida da gente do alojamento. Obrigado, tamo junto. Não, sim, hoje eu me senti muito tranquilo, era a oportunidade que eu estava buscando, entendeu? O segundo jogo agora que eu venho de titular e eu estava muito tranquilo, comunicando, falando com a equipe, instruindo o que tinha que ser ali.
mas tudo tranquilo, vitória maiúscula, vitória muito importante pra gente. A gente no primeiro tempo muito bem, intensidade muito alta, uns erros que infelizmente acontecem no decorrer do jogo, mas depois a gente consertou, tivemos oportunidade, faltou só um detalhe no primeiro tempo, e agora no segundo tempo, graças a Deus, a gente conseguiu chegar e fazer o gol e sair com essa vitória maravilhosa para a equipe. Bom, torcedor vascaíno, deixe, é claro, a sua opinião nos comentários sobre o que você acha dessa base forte do nosso Vasco da Gama. Mais uma tarde de sucesso, né, dos crias nessa tarde de hoje aqui no Rio de Janeiro, né, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Prosseguindo aqui com o vídeo, porque já que estamos falando de base, né, hoje foi selado o primeiro negócio do novo diretor executivo, Admar Lopes, tá? Fernando Diniz, que talvez esperava ter um reforço nesse próximo dia 23, não terá. Lucas Eduardo, cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino, jogador com passagens pela seleção brasileira Sub-20, capitão da base do Vasco da Gama em determinado momento da sua carreira. Foi emprestado no início do ano ao Cuiabá. Cuiabá rescindiu o contrato que tinha com o Lucas Eduardo em mútuo acordo entre o Clube Mato-Grossense, Vasco e o jogador. Ele retornou de forma antecipada ao nosso Cruz Maltino. Se esperava que nesse próximo dia 23 o volante de 21 anos de idade pudesse incorporar o time principal do Vasco da Gama, fazer parte das atividades sob o comando do técnico Fernando Diniz. Entretanto, isso não acontecerá porque hoje o Vasco da Gama encaminhou um novo empréstimo do volante. Então ele sai de um empréstimo junto ao Cuiabá e vai para um novo empréstimo junto ao Oleksandria, da Ucrânia. Lucas Eduardo, então, viaja em direção à Ucrânia para assinar esse empréstimo de 1 ano com o clube ucraniano. Informações é que os clubes negociam detalhes aí finais do acordo. Um acordo válido por uma temporada até o meio do ano que vem, com opção de compra fixada no contrato. O clube ucraniano, nesse momento, é o atual vice-campeão do campeonato ucraniano e vai disputar a Conference League na próxima temporada. Lucas Eduardo chegou a disputar uma partida esse ano com a camisa do Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca, mas não fazia parte dos planos da diretoria e por isso ocorreu um empréstimo, tá? Ele pelo Cuiabá atuou em apenas uma partida, retornou ao Vasco da Gama, muito provavelmente um pedido do nosso Cruz Maltino para que esse novo empréstimo venha acontecer. Minha opinião eu já dei, eu acho, cara, que sinceramente não tem problema nenhum em falar, eu não tenho rabo preso com absolutamente ninguém. Eu acho que essa diretoria, ela marcou alguns nomes, sim, ela marcou alguns nomes. O nome do Lucas Eduardo, o nome do Manuel Capasso e alguns outros jogadores, né, o próprio JP, foram algumas figurinhas marcadas por essa atual diretoria. Eu não sei porquê, se é lance de empresário, cara, eu não sei. Mas que a diretoria não dá nem oportunidade. O JP ele não teve nem oportunidade. O Lucas Eduardo ele não teve nem oportunidade. A questão pra mim é, cara, um novo técnico chegou. Se Lucas Eduardo voltou, e a gente não tá falando de qualquer jogador, um atleta que na base não teve sucesso. Não, Lucas Eduardo foi um jogador que sempre teve sucesso na base. Se não tivesse sucesso na base, eu não estaria falando sobre ele aqui, não estaria nem perdendo tempo para falar sobre esse atleta aqui. É um ativo que sempre foi se colocado muita expectativa sobre ele. Não à toa era jogador de seleção brasileira, não à toa era o capitão do Sub-20 do Vasco da Gama, não à toa era um jogador que tinha uma multa rescisória no Vasco avaliada em 300 milhões de reais. Se não fosse jogador de qualidade, não teria uma multa de 300 milhões de reais. Certo? Vamos ser coerentes. Então, assim, eu não consigo entender o que está acontecendo com o JP, o que está acontecendo com o Lucas Eduardo, o porquê da situação do Manuel Capasso. Volto a repetir, eu não sei se é lance de empresário. Queria saber. Mas tem jogadores que não dão nem oportunidade. Cara, dia 23, estamos no dia 17, 6 dias. Por que não dá a oportunidade do Lucas Eduardo treinar com o Fernando Diniz? Ao menos para o Fernando Diniz ver. Já que é uma prioridade do Vasco no mercado buscar jogadores para a posição de volante. E aí sabe o que vai acontecer? O Vasco assina um contrato de empréstimo até o meio do ano que vem, uma opção de compra com passe fixado. Com certeza, valor irrisório, pequeniníssimo, ele vai para lá, ele vai se destacar na Ucrânia, vai ser vendido por um valor irrisório e no ano que vem eu vou estar aqui reclamando da postura da atual diretoria do Vasco por não ter valorizado um ativo. Uma novela que infelizmente vai se repetir daí por diante.
Eu vou ficar satisfeito com essa informação se tiver algo relacionado a um cria, que foi o que eu disse com você lá no início do vídeo. É o primeiro negócio, a saída do Lucas Eduardo, já feito por esse novo departamento de futebol que tem a figura do Admar Lopes como grande nome, né? É realmente a primeira negociação após a chegada do diretor executivo português. O Alexandria, esse clube da Ucrânia para onde o Lucas Eduardo está indo por empréstimo, é um clube que tem um jogador chamado Juan Batata, que é um dos grandes nomes dessa última safra de jogadores da base do Vasco da Gama. Um atleta que, no meio de 2023, era considerado um dos grandes ativos da base Cruz Maltina, um jogador que lá naquele momento já era um dos destaques na base do Vasco da Gama, era o artilheiro do Vasco no Campeonato Carioca naquela época, tinha 7 gols marcados em 7 partidas, ele era um pontinha, é um pontinha rápido, habilidoso, que parte para cima, chegou ao Vasco com 5 anos de idade, jogou em todas as categorias do Vasco, desde o chupetinha, como se chama, né, a primeira categoria, até o futebol profissional. Assim, jogadoraço, cara. Jogadoraço mesmo era o Juan Batata. Entretanto, não, diante do destaque que o Juan Batata tinha, o Vasco ainda em 2022, ele renova o contrato do Juan Batata até dezembro do ano passado, faz uma renovação, aumenta o valor da multa rescisória, valoriza o atleta, coloca um salário maior. E depois de todo esse trabalho, o Vasco vende o Juan Batata sem mais explicações, ou aliás, sem nenhuma explicação, para o Alexandria da Ucrânia. Essa venda acontece em agosto de 2023, a época a gestão da senhorita 777 Partners. Uma venda assim, completamente às escuras, o valor da venda não foi divulgado, ninguém sabe por quanto o Vasco da Gama vendeu o Juan Batata, é absurdo isso que aconteceu, um absurdo mesmo, e o Vasco manteve 30% do percentual dos direitos econômicos do jogador. O Juan Batata hoje é um dos grandes destaques da Ucrânia, tá? Inclusive, no ano passado, o Juan Batata esteve presente no ranking de principais melhores jogadores sub-23 do mundo, tá? O Juan Batata ele ficou aí na 7ª colocação desse ranking, estando ao lado de figuras como do Lamine Yamal, do Xavi Simons, do Estevão do Palmeiras, do Luiz Henrique do Botafogo, que estava no Olympique de Marseille e hoje foi vendido ao Inter de Milão. Então, assim, o Juan Batata é considerado uma das grandes promessas do futebol mundial. Ponta, posição carente no Vasco, ainda é jovem, tem 22 anos de idade. No Alexandria, dessa temporada foram 6 gols marcados e 4 assistências. E não à toa esse destaque que ele teve por lá, a ligação que ele tem com o Vasco e a carência que o Vasco tem por posições, pela posição de pontas, de extremos. Na janela do ano passado, ou aliás, da janela passada, do início do ano, o Vasco tentou a contratação do Juan Bezerra. Essa informação foi dada até pelo portal Trivela, que o Vasco tentava um empréstimo com opção de compra desse jogador, tá? A diretoria do Vasco fez contatos com a gente para sondar o interesse do Juan e avançar nas negociações. Além do Vasco, o Juan Bezerra também vinha despertando interesse em alguns outros clubes ali do mercado desse leste europeu. Ele tem contrato com o Alexandria até o meio do ano que vem e é um jogador que interessou ao Vasco. As negociações à época não andaram, mas o Vasco tentou. E agora, nesse momento, essa negociação que o Vasco está fazendo com o mesmo Alexandria, que é o clube do Juan Bezerra, né? O Vasco empresta o Lucas Eduardo para lá e já teve contato com o Alexandria no final do ano passado, né? Pela tentativa do empréstimo do Juan Bezerra, isso me cheira a algum negócio. Então, volto a repetir a frase que eu iniciei esse assunto. A saída do Lucas Eduardo, para mim, hoje é muito negativo. Mas se essa saída tiver a ver com uma chegada do Juan Bezerra, o Juan Bezerra é um ponta, posição hoje carente, é um ponta direita. O Vasco vai buscar uma reposição caso a venda do Ryan venha a ser selada nessa temporada. E a chegada do Juan ter a ver com a saída do Lucas Eduardo, aí eu bato palma, acho que seria uma baita negociação. Agora, vender não dá. Emprestar assim o Lucas Eduardo, sem nenhum motivo, razão ou circunstância, aí eu acho um pouco louco. Mas deixe a sua opinião nos comentários. Sabemos desse interesse do Vasco da Gama não ponta, do interesse antigo do Vasco por Juan Bezerra, e vai que tem um negocinho, né? Se você acha que o Juan Bezerra seria um bom nome, coloque aí a sua opinião.
Eu, Lucas, fico por aqui. Se você lembra do Juan, deixe inclusive aí a sua opinião nos comentários. Se curtiu o vídeo, dê seu like, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!